Trate com o pecado. O texto base no qual vamos trabalhar hoje é o livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 23 ao 26. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar de que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Entra em acordo sem demora com o seu adversário enquanto você está com ele no caminho, para que o seu adversário não lhe entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e você será recolhido à prisão. Em verdade lhe digo que não sairá dali, enquanto não pagar a sua dívida. Se você deseja crescer espiritualmente, precisa aprender a lidar com o pecado. É como arrumar a sua casa. Você só arruma uma vez e nunca mais? Claro que não. Caso contrário, ela ficará tão suja e desorganizada que será praticamente impossível morar nela. Assim também é com a nossa vida espiritual, que precisa ser cuidada, pois o Espírito Santo habita em nós. A palavra de Deus fala muito sobre como lidar com o pecado. Na leitura bíblica do livro de Mateus, do capítulo 5, no versículo 23 ao 26, as expressões fazer as pazes e entrar em acordo significam tratar com o pecado que se tenha cometido contra o seu irmão. No livro de João, no capítulo 1, no versículo 1 ao 9, lemos que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui, confessarmos significa tratar com o pecado. No livro de Provérbios, do capítulo 28, no versículo 13, lemos que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa as deixa alcançará misericórdia. Neste texto, as expressões confessa e deixa também falam de questões das quais precisamos tratar. Por meio desses textos, você pode perceber que tratamos com o pecado através de fazer as pazes com a pessoa contra quem pecamos e confessar o nosso erro diante de Deus, abandonando o pecado. O alvo ao lidar com o pecado. Quando aparece na Bíblia a palavra pecado no singular, ela se refere à natureza pecaminosa dentro de você. Em relação a isso, não há muito o que fazer, pois essa é uma obra exclusiva de Deus. Mas quando aparece a palavra pecados no plural, se refere a atos pecaminosos que cometemos. Em relação aos pecados, nós também temos responsabilidade diante de Deus e das pessoas. Cada pecado que cometemos e não nos arrependemos nem confessamos é registrado diante de Deus. No futuro, Deus nos julgará de acordo com esse registro. Isso não diz respeito à salvação, mas à comunhão com Deus e com os outros. Nossos pecados, quer percebamos ou não, geralmente afetam também outras pessoas. Assim, além do registro diante de Deus, eles nos causam um problema com nossos semelhantes. Então, o ato de tratar com o pecado deve envolver esses dois aspectos: o registro do pecado diante de Deus e o ato diante das pessoas. Por um lado, precisamos do perdão de Deus e, por outro lado, a reconciliação com Ele, contra quem pecamos. Quando fazemos isso, estamos tratando com o pecado. Número 2. A base para lidar com o pecado. Número 2. A base para lidar com o pecado. Devemos tratar dos pecados de que temos consciência quando estamos em comunhão com Deus. Por exemplo, pode ser que tenhamos cometido muitos pecados, mas quando entramos em comunhão com Deus, nos lembramos apenas de alguns. Devemos então lidar com estes. Se lembramos de 20, tratamos dos 20. Tratamos apenas dos pecados de que lembramos. Nós já lemos no livro de Mateus: portanto, se estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar. Se você não se lembra de nada, então a comunhão não será quebrada. Não precisamos lidar com pecados dos quais não estamos conscientes. Isto não quer dizer que não temos pecado, mas que Deus trata conosco com base naquilo de que temos consciência. À medida que avançamos na comunhão com Deus, a sua luz revelará os pecados que nós desconhecemos. Algumas vezes, outras pessoas podem ter consciência do seu pecado, mas você mesmo não percebê-lo. Por isso, sua consciência não o acusa e sua vida em comunhão com Deus continuarão sem ser afetadas. Mas sempre que você tiver consciência do pecado e não tratar com ele,
Sua consciência o acusará e você não poderá manter a comunhão com Deus. De acordo com o livro de Mateus, capítulo 5, se você se lembrar de algo e não tratar, a sua comunhão com Deus será interrompida. Quanto mais comunhão você tiver com Deus, mais sensível será para reconhecer o pecado. Algumas pessoas, quando vão orar, nem se lembram dos erros que cometeram, porque a comunhão delas é superficial e assim a luz que recebem é fraca. Quando você está num quarto escuro, pensa que o ar está limpo, mas basta a luz do sol entrar para que perceba quanta poeira está pairando no ar. Assim, lidar com o pecado depende de uma consciência sensível, e o quanto a consciência é sensível depende da sua comunhão com o Senhor. Se a comunhão com Deus for profunda, a consciência será aguda e forte. Por outro lado, se a comunhão for superficial, a consciência ficará endurecida e entorpecida. Dessa forma, nunca meça outras pessoas com o critério da sua própria consciência. Nem aceite a consciência de outros como critério para medir você. Aprenda a lidar com o pecado apenas de acordo com a sua consciência no momento da sua comunhão com o Senhor. Mas cuidado, se a sua consciência não o acusa por algo expressamente condenado pela palavra de Deus, é sinal de que você ainda não nasceu de novo. Número 3. Como lidar com o pecado? Lidando com o registro do pecado. O perdão do seu pecado por Deus está baseado na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. É pelo sangue dele que todo o registro do pecado é apagado diante de Deus. O nosso Senhor Jesus sofreu por você o justo juízo divino. Seu sangue satisfez as exigências da lei de Deus por sua causa. Contudo, para esse fato tornar-se uma realidade pessoal, é necessária a sua apropriação ou aplicação. Essa apropriação acontece em dois momentos: pelos pecados que você cometeu antes de se converter e pelos que comete depois de convertido. Os pecados cometidos antes de você ter sido salvo foram perdoados pela fé. É isso que lemos no livro de Atos, do capítulo 10, no versículo 43. Por meio do nome de Jesus, todo aquele que nele crê recebe perdão dos pecados. Para apagar o registro dos pecados cometidos antes de se converter, é preciso apenas crer. Se você creu no Senhor, eles já foram apagados, mas depois que você se converte, fica um pouco diferente. Já não basta crer, é necessário confessar. No livro de João, no capítulo 1, no versículo 1 e 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Estas palavras foram escritas para os crentes, portanto, para que seus pecados, depois da conversão, sejam perdoados, você precisa confessá-los diante de Deus. O perdão agora depende da sua confissão. Se você não confessar, Deus não o purificará nem o perdoará. Mas no momento que assim fizer, receberá o perdão e a purificação. Se você confessar, obterá o perdão. Portanto, não guarde pecados não confessados diante de Deus. Lidando com o ato pecaminoso. Como você deve lidar com o ato do pecado? Se você ofendeu a Deus, fale com ele e peça o seu perdão. Se além de pecar contra Deus, você pecou contra alguma pessoa, deve consertar-se com essa pessoa, pedindo-lhe perdão. Se o seu pecado contra essa pessoa envolver apenas uma questão moral, você precisa apenas confessá-lo e pedir perdão à pessoa. Mas se envolver dinheiro ou prejuízos, você deve então pagar a quantia que deve ou restituir a quem prejudicou. Esse é o princípio geral, mas há algumas regras que podemos seguir para lidar com o pecado. Número 1. Você deve ir até a pessoa ofendida e resolver a questão, seja lá qual for. Se pecou apenas contra Deus, trate apenas com ele. Se estiver pecando contra Deus e contra outra pessoa, você deve resolver tanto com um quanto com o outro. Não é necessário lidar com aqueles contra quem você não pecou. Se confessar o seu pecado a essas pessoas ou aos que não conhecem o seu pecado, não apenas dará a eles uma impressão ruim a seu respeito, como abrirá espaço para fofocas que podem causar ainda mais dano à pessoa ofendida. Número 2. Você deve lidar com o pecado de acordo com a circunstância em que pecou. Pecou-se abertamente? Faça-o abertamente. Se pecou secretamente, resolva da mesma forma. O pecado cometido em oculto não precisa ser tratado abertamente. Se você pecou contra uma pessoa sem que ela saiba, não precisa lidar com ela face a face.
é suficiente que trate disso por si mesmo. Se você, por exemplo, roubou de alguém, mas a pessoa nem deu por falta, você não tem que anunciar publicamente, basta devolver secretamente o que foi roubado. Se odeia uma pessoa secretamente, não precisa confessar a ela, basta arrepender-se interiormente. Se você confessar a ela seu ódio, produzirá um problema desnecessário entre vocês dois. Mas se você odeia alguém e isso se tornou conhecido, então você deverá procurá-lo e confessar o seu pecado a ela, de modo que essa barreira entre vocês seja eliminada, quebrada. Número 3. Quando lidar com o pecado, trate apenas da parte pela qual é responsável. Nunca envolva outras pessoas. Por exemplo, você e outra pessoa cometeram um pecado juntos. Quando você tratar do pecado, não denuncie ou exponha a outra pessoa. Trate apenas da sua parte e deixe que ela trate com a parte dela. Número 4. Se o pecado que você cometeu envolver coisas materiais ou prejuízo de outras pessoas, você deve reembolsá-las. É preciso restituir aquilo que se deve ou cobrir o prejuízo que causou. Caso não possa pagar de alguma forma as dívidas antigas, pelo menos procure a pessoa prejudicada, reconheça o seu erro e peça perdão. Caso você tenha condição de restituir, faça o mais rápido possível. Tudo isso vale a pena ser feito, porque o propósito de lidar com o pecado é que você tenha a consciência limpa e livre da culpa. Sempre que Deus o iluminar, disponha-se a lidar com o pecado, qualquer que seja ele, não se importando com a sua imagem diante dos homens, nem levando em conta o preço a ser pago. Compensa servir a Jesus. Número 4. Como vencer o pecado? O pecado não acontece por acaso, é fruto de um processo. Nesse processo, Satanás vai tentar despertar a sua natureza carnal para que você faça algo contrário à vida de Deus em seu espírito. Se você entender o processo, então poderá vencê-lo. O processo do pecado envolve 5 estágios. Primeiro, o inimigo chama a sua atenção. Depois, ele desperta em você um instinto natural. Esse instinto se transforma num desejo que finalmente se concretizará numa intenção ou ação pecaminosa, a qual levará à fuga ou isolamento. Atenção! No primeiro estágio, o diabo vai procurar chamar a sua atenção para o pecado através dos seus olhos, ouvidos e tato. Ele mostra algo interessante que você gostaria de ter ou fazer. É preciso cortar o processo neste ponto. E se você realmente deseja a vitória, procure evitar lugares, pessoas ou circunstâncias que o fazem pecar. Isso é um gatilho. Jesus disse: portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e o jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro será tirado no inferno, como lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 29. O que Jesus quis dizer é que se uma amizade o faz pecar, encerre tal amizade. Se o namoro o faz pecar, termine-o. E se a televisão ou a internet o faz pecar, e se for sensato, tire da sua casa ou então afaste-se dela. Você não é obrigado a ver seus programas e você não foi feito para ser uma pessoa dependente da televisão ou escravo da internet, ou do telefone, do celular ou coisa parecida, que o escravizam debaixo do pecado. Na luta contra o pecado é preciso ser radical com aquilo que faz pecar. Instinto. Depois que o inimigo atrai a sua atenção, ele vai despertar os seus instintos naturais. O que são instintos? Instintos são tendências naturais as quais já nascemos com elas, não precisamos aprendê-las. Por exemplo, possuímos um instinto de sobrevivência, por isso não há necessidade de nos ensinar a mamar quando bebês, pois já nascemos sabendo. Existem também instintos sexuais e instintos de defesa. A tentação é baseada nestes instintos. Sendo assim, depois que o inimigo prende a sua atenção, ele vai despertar um instinto. Suponha que Deus disse: não comerás pizza. Claro que ele não disse isso, O diabo vem e coloca uma pizza bem na sua frente. A sua atenção é presa pela visão e pelo aroma da pizza. Nesse ponto você deveria sair correndo. Mas se em vez disso você fica parado, então involuntariamente a sua boca se enche d'água. Isso é o seu instinto. Ainda não é pecado. Você pode fugir, mas alguns pensam que já pecaram somente porque a boca se encheu d'água. Então desistem de lutar e se entregam. Não faça isso.
Ser tentado ou tentada não é cometer pecado. Todos nós podemos ser tentados. Até Jesus Cristo foi tentado, mas ele não pecou. Em vez disso, ele permaneceu até o fim, porque nele, com ele, havia uma missão. Sigamos este exemplo. A intenção, esse desejo interno que não pode ser deixado se manifestar. Desejo. O instinto, uma vez despertado, torna-se um desejo. Se não lidou com o problema no estágio anterior, agora será muito mais difícil. O desejo é a tentação no seu grau máximo. Nesse ponto, você só vencerá com a ajuda de alguém. Procure imediatamente o seu pastor ou os seus professores da EBD, mas você ainda pode vencer, porque a palavra de Deus afirma que Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, lhes proverá livramento, de maneira que a possam suportar. E está lá no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 10, do versículo 13. Agora, intenção ou ação. Neste estágio, o pecado é cometido. É quando o desejo vira intenção. O desejo é diferente de intenção. Podemos ter um desejo e, num conflito ardente, lutarmos contra ele, mas quando o desejo vira intenção, é porque já decidimos pecar. Para Deus, intenção é igual à ação. Jesus disse no livro de Mateus, do capítulo 5, no versículo 28, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. A única solução agora é confessar o pecado e deixá-lo, como estudado anteriormente. Fuga e isolamento. Depois que Adão pecou, escondeu-se no meio das árvores do jardim do Éden. O mesmo acontece ainda hoje com cada um de nós. Nossa primeira reação depois de pecar é nos escondermos, ou seja, deixarmos de ir aos cultos e, quando vamos, sentamos em um lugar afastado e isolado. Fugimos dos irmãos da igreja e nos escondemos de Deus. E essa é a tática do diabo para mantê-lo no pecado. Quebre essa ideia, essa cadeia também. Se você pecou, confesse o pecado imediatamente e procure a comunhão com Deus e com seus irmãos para a sua própria proteção e segurança. Número 5, dicas práticas. São só dicas práticas, se você quiser aplicar, tá aí. Não existe fórmula para vencer o pecado. À medida que crescer e conhecer melhor a Deus, você se permitirá ser guiado pelo Espírito Santo e aos poucos você controlará o processo ensinado anteriormente. Mas existem algumas atitudes que você pode tomar para vencer a tentação e o pecado. Conscientize-se das terríveis consequências do pecado, porque a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que temos em comunhão com Cristo Jesus, o nosso Senhor, que está no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Lembre-se de que tudo o que você plantar, colherá. Se plantar pecado, colherá a morte. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Que está no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Renda-se a Deus, reconheça que os membros do seu corpo já não pertencem mais a você. Assim como oferecem os seus corpos para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereçam agora os seus corpos para servirem à justiça, para a santificação. Que está no livro de Romanos, no capítulo 6, do versículo 19. Fuja do pecado e evite qualquer coisa, situação ou pessoa que desperte a sua natureza pecaminosa ou os desejos da sua carne e procure alimentar o seu espírito com oração, leitura da Bíblia e comunhão com os irmãos. Porque se viverem de acordo com a carne, caminham para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Que está lá no livro de Romanos, no capítulo 6, do versículo 13. Diga não ao pecado. Você pode fazer isto, pois não é mais escravo dele. Agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tenham o seu fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que está lá no livro de Romanos, do capítulo 6, no versículo 22. Ore por vitória no momento da tentação, grite, isso mesmo, grite bem alto, por socorro ao Espírito Santo. Graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Que está lá no segundo livro de Coríntios, do capítulo 2, no versículo 14. Vigiem e orem para que não entrem em tentação ou caiam. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Vamos lá no livro de Mateus, do capítulo 26, no versículo 41. Resista ao diabo, você pode vencê-lo. Resista e ele fugirá de você. Nunca desista de Deus. O inimigo quer fazê-lo se sentir derrotado, mas ele é derrotado. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sujeitem-se, portanto, a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Que está lá no livro de Tiago, do capítulo 4, no versículo 7. Renove a sua mente através da leitura da Bíblia, rejeite os pensamentos errados quando eles vierem à sua mente. Você pode controlá-los. Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. E não se conformem com este tempo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que está lá no livro de Romanos, do capítulo 12, no versículo 2. Quando você confessa o seu pecado a um conselheiro ou a um irmão mais duro, ou a seus professores da EBD, as chances de repetir o mesmo pecado diminuem por causa da vergonha. Como lá no livro de Tiago, do capítulo 5, no versículo 16, diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Considere-se morto para o pecado. A Bíblia diz que você morreu para o pecado e para o mundo. Por isso, o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estão debaixo da lei, e sim da graça, como lá no livro de Romanos, do capítulo 6, no versículo 14. Agora é uma atividade que eu vou deixar para você, umas perguntas para você mesmo se perguntar. Leva para o coração. Quais as 3 maneiras que tratamos com o pecado? Número 2, qual é a base para lidarmos com o pecado? Número 3, por que alguns crentes às vezes estão cometendo algum pecado e não têm consciência disso? Número 4, qual a diferença do perdão de Deus quanto aos nossos pecados antes de nossa conversão e depois dela, baseado no que aprendemos? Número 5, quais os estágios que nos levam ao pecado? Número 6, como vencer o pecado? Número 7, você compreendeu que lidar com o pecado pode significar mais do que simplesmente pedir perdão a Deus? Está disposto a fazê-lo? Agora uma oração para terminar, por mim e por você. Obrigado por ter ficado até aqui. Pode repetir também comigo, é uma confissão diante de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu creio e confesso que o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Conforme diz a tua palavra, eu oro para que o Espírito Santo trabalhe em mim, para eu ter consciência do pecado do qual eu preciso me arrepender e confessar, para que eu caminhe em santidade na sua presença. Amém? Esse foi o fim? É isso. E até o próximo vídeo.